Quero falar também da comitiva do presidente Lula para o funeral do Papa Francisco, que deve sair do Brasil nesta quinta-feira. Luciana Verdolim volta ao 3 em 1 e vai contar quem integra e como deve ser o planejamento, então, para essa viagem. Fale, minha amiga. Olha, Cine, o avião presidencial sai daqui da base aérea de Brasília 10 horas da noite. Isso já tinha sido até anunciado aqui pelo governo federal e retorna aqui a Brasília no sábado, logo depois das despedidas, ao Papa Francisco. A lista da comitiva saiu agora, não sei nem te dizer quantas pessoas, mas vou te dizer quem que vai. Os presidentes da Câmara, o deputado Gumota, do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ministro da Justiça Lewandowski, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, Macaé Evaristo, a ministra dos Direitos Humanos, os senadores Renan Calheiros, Leila Barros e Soraya Tronic. Deputados, o deputado Luiz Tibé, Odair Cunha, Padre João, Raimon, Luiz Gastão, Dagoberto Nogueira, a deputada federal, professora Gorete e Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais aqui da Presidência da República. Todos embarcam logo mais à noite. Não há ainda informações sobre questões de hospedagem. O presidente Lula deve ficar na representação brasileira lá em Roma, mas não há confirmação de como vai ficar a situação dos outros integrantes. Se foi feita aí uma parceria para que todos fiquem juntos, mas oficialmente, pelo menos a ideia inicial era oferecer o transporte e cada ente, cada um cuida das suas hospedagens. Vale ressaltar que vai ser uma oportunidade, uma viagem em que o presidente mais uma vez vai estar reunido aí com os presidentes dos demais poderes e o objetivo é mostrar unidade e reforçar a importância, do exemplo do Papa Francisco e principalmente para a comunidade católica no país. Vale ressaltar também que o presidente Lula, em várias oportunidades, lembrou da importância do exemplo que deve ser seguido por todos e essa despedida vai reunir milhares de pessoas e chefes de estado de vários países e o Brasil, como foi o primeiro país visitado pelo Papa Francisco, segundo o governo brasileiro, não podia ficar de fora. Obrigado, Luciana Verdolim. Falando em visitações, o Vaticano confirmou que mais de 90 mil fiéis já entraram na Basílica de São Pedro para prestar as últimas homenagens ao Papa Francisco. Vamos então com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente agora. E uma multidão aparece aí atrás de você, hein, Luca? É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Como vocês conseguem ver no vídeo, uma multidão de fiéis, apesar de já estarmos além das 9 horas da noite, se aglutina aqui na região da Praça de São Pedro para poder visitar o corpo do Papa Francisco neste... 8 horas. Bom, perdemos ali a comunicação com o Luca Bassani, já a gente vai reconectar. É que imaginem a quantidade de gente que está utilizando o mesmo sinal para poder passar as informações para o mundo inteiro, São vários jornalistas, muitas visitas, então vira e mexe a gente tem uma dificuldade de comunicação. Vamos restabelecer já e eu chamo novamente o Luca Bassani, mas nós estamos falando de uma fila de 8 horas, Alangani. O Alangani falou, quantas horas o pessoal está esperando? 8 horas a média de espera para conseguir passar em frente ali ao corpo do Papa Francisco para que as pessoas possam se despedir. O Luca Bassani está reconectado? Vamos então... Não? Então eu vou debatendo aqui esse tema relacionado à comitiva do presidente da República e a hora que o Luca Bassani tiver 100%, a gente traz as informações lá do local. Ô, Alangani, o que você achou do tamanho dessa comitiva? Presidentes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e uma porrada de deputados. Pois é, Evandro, é claro que o presidente da República tem que ir lá, talvez o presidente das casas, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo, dos 3 poderes ali sendo bem representados. Agora, me pareceu excessivo, E é claro que vai ter dinheiro público, por mais que fale, estão com as custas pessoais e tal, mas há jantares, a hospedagem, eu não sei quem é que está pagando tudo isso, então me pareceu um exagero, é uma carreta furacão, é claro que o Brasil teria que ir, mas numa comitiva bem menor. Zé, conta para mim a sua análise, o que você acha? Pois é, eu antecipei aqui essa comitiva e devo dizer que o presidente Lula está articulando uma comitiva parecida na viagem dele, que está programada agora para a China e Rússia. Numa conversa lá dentro do avião, eu fiquei sabendo da conversa, o presidente Lula, ele quis dizer o seguinte, essas viagens internacionais não são viagens do presidente, mas viagens do país.
E aí ele dizendo, na frente dos presidentes da Câmara e do Senado, o seguinte: os senhores estão aqui porque são presidente da Câmara, do Senado e eu da República. E eu quis trazer também um representante do Supremo, isso na viagem ao Japão e Vietnã, né? E aí ele, por um motivo que a gente não sabe, não levou ninguém do Supremo. E ele quer repetir essa mesma comitiva. Acontece o seguinte, essa comitiva de agora, para as despedidas ao Papa Francisco, elas até justificam os presidentes dos poderes. Mas se fosse de todo institucional assim, como tenta traduzir o presidente Lula, ele teria que convidar o Sóstenes Cavalcante, o tenente-coronel Zucchi e a oposição. Ou seja, aí seria institucional. Uma comitiva com governo, oposição e representantes dos poderes. Seria institucional. Mas, na verdade, não é esta a realidade. E fica muito caro para o país. Já houve momentos parecidos em que os ex-presidentes da República foram convidados para a comitiva presidencial para uma visita assim, uma despedida de um santo padre ou um momento assim que realmente está fora dos debates políticos. Mas, por exemplo, para um debate agora na China e na Rússia, é impossível ser tão institucional porque existem ideias diferentes, né? A comitiva é grande demais. Exatamente, Zé Maria Trindade. Eu quero aproveitar agora e chamar o Luca Bassani para depois a gente continuar esse debate. E, Luca, traga as informações sobre a quantidade de gente que está visitando o corpo do Papa Francisco, porque a gente está falando aqui da comitiva que vai sair do Brasil, mas já tem milhares de pessoas na Itália desde o anúncio de que o Papa Francisco se foi. É isso mesmo, Evandro. Talvez seja um dos motivos do sinal não funcionar bem. Afinal, essa região que recebe muitos fiéis, ela é uma região pequena. Nós temos aqui a capacidade para quase 300 mil pessoas, mas obviamente que as telecomunicações na Itália ainda não avançaram neste ponto. Como eu estava falando antes da falha, temos aqui já 90 mil fiéis que fizeram o seu caminho até o corpo do Papa Francisco. Eu, inclusive, fui um deles ontem durante a madrugada, né? Hoje durante a madrugada, por volta aí da 1h30 da manhã, longas filas para todos eles que estão aqui agora, mas na madrugada o horário é um pouco mais vantajoso aqueles que aguentam esperar cerca aí de 1h30 de fila, mas conheci outros brasileiros, outras pessoas aqui na fila conversando neste gesto de fé que ficaram 5h30 até 7 horas esperando para passar próximo ao corpo do Papa Francisco. Vale a gente dizer que amanhã é um dia essencial também nessa cobertura. Os chefes de Estado e governo chegam aqui, não só o presidente Lula com a comitiva brasileira, mas o presidente americano Donald Trump, o presidente Zelensky da Ucrânia e também outros líderes europeus, a exemplo de Charles III, o rei do Reino Unido. Então será uma cobertura muito, muito completa que nós preparamos para toda a nossa audiência a partir de sábado. Como caráter de curiosidade, acho que vale a pena mencionar duas coisas. Um dos cardeais cotados para se tornar o Papa, o italiano Pier Battista Pizzaballa, ele que é o patriarca latino de Jerusalém, inclusive ganhou notoriedade porque no começo da guerra entre Israel e Hamas se ofereceu como uma possível moeda de troca para as crianças israelenses que foram sequestradas por um grupo terrorista. Ele falou: me levem que eu estou à disposição, mas libertem as crianças. O grupo terrorista não se manifestou, ele não foi levado, mas mostrou um gesto de coragem e também empenhado nessa discussão, neste diálogo interreligioso na região do Oriente Médio. Outro detalhe é que o único sobrinho do Papa Francisco, chamado Mauro Bergoglio, ele é argentino, não tinha fundos para vir até o enterro do tio, conseguiu, através de uma vaquinha, angariar alguns fundos na Argentina e também uma agência de viagens pagou a passagem dele. Ele chegou hoje aqui em Roma e vai poder se despedir do seu tio, que foi Papa e que ele nunca pôde visitar enquanto esteve aqui. Quando perguntado em relação a toda aquilo que foi deixado, ele disse que sofre das mesmas crises econômicas que todos os argentinos. Acho que o Segré pode nos contar um pouco mais sobre como é essa dura realidade de tantos, como é o caso de Mauro Bergoglio, o sobrinho do Papa Francisco, que chegou hoje aqui também para participar das celebrações do seu funeral no próximo sábado. Muito obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Ótimo trabalho para você. Nos chame, meu amigo, se tiver mais alguma novidade. Ô, Segré,
O Luca mencionou as várias comitivas de países que vão participar das homenagens ao Papa Francisco, entre elas a comitiva brasileira. Hoje saiu a lista, são várias pessoas. E como você avalia o tamanho do grupo que sai do Brasil nesta quinta-feira para desembarcar, assim como outros chefes de Estado, em Roma nesta sexta? Quando fizeram a lista, devem ter perguntado àqueles que foram convidados, quem paga? Paga o Pepe Monteiro, Maria Trindade, Evandro Rossini, Alan Gani, toda a audiência da Jovem Pan. Aí falaram, então vou. Se eu não tenho que pagar, vamos nessa. Qual é o problema? Vamos dar uma passeada aí por Roma. Desnecessário, não precisa tanta gente. O presidente, eu até entendo, é chefe de Estado, o Papa, chefe de Estado também. O Papa defendeu muito o presidente Lula, Dilma Rousseff, quando foi aquelas questões que, segundo o Papa, um Papa politizado, chamava como lawfare, repetindo tudo o que escutava do lado esquerdo da ideologia, é entendível. Agora, o resto, vê se outras delegações vão levar presidente da Câmara de Deputados, presidente da Câmara de Senadores, uma pessoa do STF, deputado, senador. Que isso? Para quê? Estão falando de uma despedida, uma pessoa que está sendo velada, sepultada, mas não é uma festa, não é uma reunião de negócios, não é uma questão de Estado. Não precisa tanta gente. E vai ser divulgada, logo depois que termine a cerimônia, quantas pessoas cada delegação tinha. Eu me arriscaria a apostar que entre as mais numerosas estará a do Brasil. E a pergunta é, Brasil está sobrando dinheiro? Não, não está sobrando dinheiro. Então, para que tanta gente? Em relação ao parente do Papa falecido, é populismo também. O Papa não deu a mínima, nem para a irmã. 12 anos sem ver a irmã sendo Papa, não dava para mandar uma passagem? Não dava para passar pela Argentina, mesmo que seja para ver a irmã? Não, agora o sobrinho tem que fazer uma vaquinha. Não precisava nem ir, o tio nem lembrou dele durante tanto tempo. Ele deve querer um pouco de popularidade, um pouco de imagem pública. Só isso. Fala, Pepe. Ô, secretário, vou te mandar uma passagem para ir para o Vaticano, viu? Só de ida, viu? Eu passo. Só de eu ida. vou, eu pago a minha passagem, não precisa. Tanto que o Luca Bassani falou, o Segre pode falar da situação. Eu falei, não pode não, porque ele não vive aquela situação que muito pobre argentino vive, não. Não. Mas ele vê, mas sabe, mas não vive. Fala, Sim, eu vou nem falar sobre o aspecto financeiro, né? Até porque todo mundo sabe o que eu acho, né? O Brasil é a 9ª economia do mundo, né? Já foi a 6ª economia do mundo. Essas viagens de negócio, né? Não essa viagem em si do funeral do Papa, né? É importante que tenha vários ministros, vários assessores para conversar com membros do outro governo, presidente da República. Mas em relação ao funeral do Papa, ao enterro do Papa, eu concordo com o Segre, não é? Mas eu concordo sobre o aspecto eu acho deselegante. Deselegante, por exemplo, no enterro, né, do Papa, né? Uma comitiva do Brasil ser tão grande como essa que foi falada agora. Não é? Nem tem espaço para todo mundo lá. Imagina se todos os países do mundo, né, levassem uma comitiva tão grande quanto a brasileira. Né? E ocupar a Roma inteira, provavelmente. Não tem nem espaço do Vaticano para tanta gente assim. Não é? Então, realmente, eu vejo que essa questão é muito mais relacionada com o chefe de Estado com o chefe de Estado. Então, o Lula deveria, sim, ir para essa viagem, somente ele, a primeira-dama, né, os assessores mais próximos, né? O assessor mais próximo, 1 ou 2 mais próximos, né? Mas não por questão financeira, por questão, para mim, de elegância, né? E de um momento de chefe de Estado com chefe de Estado, né? Não um momento para você fazer política. Mas parece, infelizmente, que o governo, o Lula, está aproveitando essa viagem para discutir política, né? Com os membros do Poder Legislativo, né? Inclusive com o membro do Poder Judiciário. Aí qual que é a lógica do ministro do STF ir para um evento desse? Né? Não tem lógica alguma, né? Tem uma lógica o ministro da Suprema Corte do Brasil participar desse evento, né? Então, realmente concordo com o que foi falado aqui, mas no que tange a eu achar que essa é uma questão de chefe de Estado, né? E deveria ser respeitado, deveria ser feito assim. Ô Zé, você acha que o PL da Anistia vai entrar no bate-papo dessa viagem aí? Eu acho muito difícil, sabe? Porque esse é um assunto para ser discutido pessoalmente. Mas a notícia que está passando despercebida aqui é que o Hugo Mota vai assumir a presidência da República, vai estrear lá no Palácio do Planalto, né? Porque o vice-presidente, que é um católico muito fervoroso, né, Geraldo Alckmin, vai na comitiva. Então, o Hugo Mota vai assumir a presidência da República. Isso é uma notícia boa. Sobre o que debate lá, olha, nessa viagem ao Japão e Vietnã, eu conversei com alguns integrantes da comitiva. Zé, rapidinho. O Hugo Mota vai viajar junto, não vai?
Ah, é? Pois é, então seria o presidente do Senado. Então é o vice-presidente do Supremo que assume. Olha, se o Barroso for, é o vice-presidente do Supremo. Tá todo mundo na mesma comitiva, Zé. Não tem quem presida o Brasil. Cuidem esse avião, hein? Vai ter que deixar a plaquinha, ó. Volto logo ali na mesa. Senhora. É o vice-presidente do Supremo. Mas continue, Zé. Continue o que você estava dizendo aí. Mas agora sim, porque o Brasil vai ficar... Eu acho isso uma besteira, porque, na verdade, essa definição, a Constituição não é clara sobre quem vai assumir no caso de uma viagem do presidente. Fala em impedimento do presidente da República. Ou talvez antigamente, quando o presidente viajava de navio e ficava um mês para chegar num outro país, né? Aí talvez era necessário que o vice assumisse. Mas hoje, o Aerolula tem todo o equipamento de comunicação, ele não está impedido. De lá ele pode assinar eletronicamente medida provisória, nomeação de ministro, o que ele definir. Então ele não está impedido. Eu acho besteira essa história do presidente ir ali na Argentina e o vice-presidente assumir. Então eu acho que isso deveria ser regulamentado através de lei, porque a Constituição fala em impedimento do presidente. Sobre a conversa, eu procurei saber como é a conversa. Aí me disseram o seguinte, 3 fontes me disseram que há momentos em que o presidente da República se reúne, mas no avião, por exemplo, existe a parte íntima onde fica o presidente Lula, né? E ali ele dá acesso a algumas pessoas. Então ele pode fazer reunião dentro do avião e só poucas pessoas que entram. Então é possível conversar dentro desse avião, que é um ambiente totalmente controlado, sem possibilidade de grampo, né? Sobre qualquer assunto com qualquer um dos convidados, né? Então, essa é a realidade do que vai acontecer daqui para Roma.